nono ano, nono A e nono B. Aqui é o professor Reginaldo, da escola Milton Laje. Então, hoje eu vou conversar com você sobre equação do segundo grau. É um assunto muito importante para vocês que estão aí no nono ano, porque ele puxa vários outros conteúdos lá do ensino médio. Então vocês têm que chegar lá no segundo grau sabendo, no ensino médio, sabendo a equação do segundo grau. Porque lá vocês vão ter muitas outras informações além disso. A gente tem uma equação desse tipo. Esse é o formato da equação do segundo grau. Onde a gente tem aqui, olha, ax2 bx mais c. Esse aqui é o mais, tá? Percebe que a gente tem aqui, ó, um x elevado ao quadrado. Esse 2 aqui, ó. Esse 2zinho aqui, ó, é que define que é uma equação do segundo grau. Se não tiver essa parte aqui, ela fica uma equação do primeiro grau, normal. Como a gente está estudando a equação do segundo grau, então tem que ser, o formato dela tem que ser ax2. Pode até não aparecer isso aqui não tem problema sumir. Agora, esse aqui tem que ter. Por isso que esse A aqui, ó, ele nunca pode ser diferente de zero. Ou seja, você não pode pôr um zero aqui, 0x2, isso aqui some, aí ele vira a equação do primeiro grau. Então ele nunca vai ser zero. Esse pode ser zero, esse pode ser zero. Quem que é o A e quem é o B e quem é o C? Então, o A, o B e o C vão ter que ser sempre o quê? Reais, certo? E A, onde A tem que ser diferente de zero. Então, é essa a situação. Então, a gente tem a equação do segundo grau, onde A, B e C, que são essas letrinhas aqui, são números reais, né? Porque números reais. E esses números, esses números reais, e o A, ele tem que ser diferente de zero. Por quê que tem que ser diferente de zero? Porque se isso aqui for zero, o x2 desaparece. Que coisa? 0 vezes x é zero. Aí isso aqui desaparece. Ele desaparecer, deixa de ser equação do segundo grau. Outra situação. Isso aqui, ó, essas letrinhas, essas variáveis, essas letras A, B, C, são chamados de coeficientes. Coeficientes da equação. Certo? E o C também, aqui, ó, a letra C, também tem outro nome. Além de ser um coeficiente da equação, ele é chamado de termo independente. Por que ele é termo independente? Vamos voltar lá. Por que ele é um termo independente? Olha lá na equação. Ax2 aqui, ó, está colado no x. Tá vendo? O A está colado no x. No x2, né? O A está colado no x2. O B está colado no x. Percebe que o C é um número que sozinho, independente, não está colado em ninguém? Então, esse é o número, o C é o número independente. Por que eu estou falando número? Porque a equação, depois dessas letrinhas aí, nós vamos colocar número. Isso aqui é só o formato dela, né? A gente está falando dos termos, os coeficientes, que é A, B e C, são números reais, com A diferente de zero. E aqui, então, são os coeficientes. E o C também é chamado de termo independente. Vamos subir lá. Por favor, eu já vou colocar aqui para vocês darem uma olhada e já ir anotando, que eu estou pedindo sempre para vocês anotarem no caderno as informações, né? Vai dando pause e anotando. Então, você tem uma equação do tipo... Vamos lá já para o primeiro exemplo. Vamos lá, por exemplo. 5x2 menos 7x menos 3. Aí eu pergunto para vocês. Isto é uma equação do segundo grau?
Sim ou não? É uma equação de segundo grau, que é o 5x elevado a 2. Tá vendo? X não está elevado a 2, então é uma equação de segundo grau. Quando a gente fala elevado a 2 aqui, ó. Isso determina que é uma equação de segundo grau. Aí eu pergunto, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Deixa eu dobrar essa folha aqui para você ficar quieta. A, B, C. Então quem é A? O número que está colado no x2 vai ser sempre o A. Gente, se tivesse fora de ordem, você tinha que perceber o x2, que a ordem é essa. X, primeiro vem o que tem x2, depois o que vem x e o número independente. Então o número que está colado no x2 é quem? 5. Então ele vai ser o nosso A. O número que está colado no B é o quem? O menos 7. Não esquece do menos, não. E o C, que é o nosso número independente, que é o número sozinho, é o menos 3. Pode acontecer, por exemplo, de não vir esse número aqui, não tiver esse número. Aí o C vai ser 0. Nós vamos falar sobre isso. Dá um pause, já copia, ok? Então vamos continuar. Então vamos à letra B. B. Nós temos x2 menos 4x mais 2 igual a 0. Aí eu pergunto, é uma equação do segundo grau? Sim, porque está elevado a 2. Segunda pergunta, quem é A, quem é B, quem é C? Então o A vai ser o seu. Nesse caso aqui, o A é o número que está colado no X. Quem está colado no X? A gente não vê, mas ele está ali. Vou escrever até de vermelho, ó. Tá vendo um aqui, escondido aqui? 1x. A gente fala assim, 1x2 menos 4x mais 2. Então, o 1 não se escreve. Então, o 1 tá aqui, o 1. Certo? Esse 1 aqui, ó. Percebe? O B vai ser o menos 4, não esqueça do sinal negativo. E o C vai ser o 2. Aí, tanto faz você colocar um mais ou não. O número 2 sozinho, ele é positivo. Concordam? C. x2 menos x menos 1 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau? Sim. Quem vai ser o A? O 1 que está escondido aqui. Quem vai ser o B? O menos 1. O 1 está escondido aqui, tá vendo? Menos 1. E o C? Também menos 1, que é o número sozinho. Já fizemos vários exemplos. Vamos anotar, ó. Vai pausando o vídeo e copiando. D. É a equação do segundo grau? É. Quem é A? A, esse 2 aqui. O número que está colado no x2. Quem é o B? O 7. Com o sinal dele que é mais, não precisa escrever. Quem é o C? O 8, com o sinal positivo. Quando você não escreve, a gente sabe que ele é positivo. Aí nós temos aqui, aqui a gente chama equação completa, porque ela tem A, B e C. B, C, D, E. Então nós vamos ter lá 5x2 menos 13x menos 10. Aí eu pergunto, é uma equação de segundo grau? Sim. O A vai ser 5. O B vai ser igual a menos 13. E o C vai ser menos 10. Ok? Então, dê um pause aí, copia.
Ok. Então, isso são as equações completas. Só que a gente tem também equações que não são completas. Ela pode estar faltando, por exemplo, o A não, faltando o B, faltando o C. O A é o único que nunca pode faltar. Igual eu falei, se faltar, ela deixa de ser uma equação de segundo grau, né? Então vamos lá para equações incompletas. O que são essas equações incompletas? São aquelas equações, vou anotar aqui para vocês fazerem corretinho aí. São equações que possuem os coeficientes B e C, ambos que possuem os coeficientes B e C, ambos nulos. Os coeficientes B, tanto o B quanto o C, eles podem ser nulos. Ou apenas um deles. Tá ruim esse pincel. Vamos lá, por exemplo. Deixa eu pôr aqui para vocês darem um pause. Agora vamos para o exemplo. Primeiro exemplo. 2x2 mais 3x igual a 0. Percebe que a gente só tem aqui dois termos? Tá vendo? Dois coeficientes. Aí eu pergunto para vocês. Quem é A, o B e o C? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte. É uma equação de segundo grau. Ok. Quem está colado no x2? É esse número 2 aqui. Então, esse número 2 aqui, ele é A. Então, você põe aqui 2. Esse 2 aqui. O número que está colado no x é o B. Então, quem está colado no B, no x, ele é o B. O C, cadê o C? Não aparece. É uma equação incompleta. A equação incompleta, ela pode sumir tanto o B quanto o C juntos ou separadamente. Aqui no caso, a gente tem o valor de A, o valor de B, mas não tem o valor de C. Então, a gente chama ele de zero. Outro exemplo. 3x2, isso aqui é um 3x2, menos 5x igual a 0. Equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. Olha. Quem vai ser o A? 3. Porque o 3 está colado no x que está elevado a 2. O número que está colado no x2 é o A. O número que está colado no x é o nosso B. Que inclusive ele está com sinal negativo, percebe? Então, menos 5. E o nosso C vai ser quem? Não tem, tá vendo? Ele vai ser o quê? 0. Não é esse 0 aqui não. Esse 0 aqui é da equação. É porque o termo não aparece aqui, ó. Ok? Pode acontecer de vir assim, olha. Vou espremer um pouquinho aqui para entrar o número aqui, ó. C. 3x2 igual a 0. Você vê, não tem. Só tem o A, tá vendo? Não tem nem um B e nem um C. Percebe isso, ó. Quem vai ser o nosso A? É uma equação de segundo grau? Sim, porque é um x elevado a 2. Então o A vai ser o número que está colado no x2, tá vendo? Isso vai ser o 3. Então vai ser nosso 3 aqui. Ficou bagunçado, mas é um 3. O B. Tem o B? Não, é 0. Tem o C? Não, é 0. Entendido? Aí a gente vai... Ó, então, acho que dá um pause aí para vocês. Dá um pause e copia. Agora nós vamos para o exercício.
Vamos lá. Exercícios. Obtenha os coeficientes. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Obtenha os coeficientes das equações. Aí tem A, B. Vai dando pause. Aqui, lá de cá é G, H. Tudo completo, tá vendo? Olha. Equações completas. Ok? Então, pause e copia. Então, aqui, vamos fazer a primeira aqui. 1. Tá vendo 1 escondido aqui? Vai ser o nosso A. O menos 7 vai ser o nosso B. E o C vai ser o 6. Vocês têm que fazer isso nessas equações que eu passei para vocês. A mesma coisa. Agora, obtém os coeficientes das equações incompletas. Então, o que você tem aqui? Essa tem um 6. O B não tem ninguém. E o C também não tem. Acabou. É só isso que tem que fazer. Descobrir essas equações, descobrir esses coeficientes de cada equação. Vai dando pause aí, né? Pause e copia. Ok? Então é isso. Por hoje é só. Boa sorte. Juízo. E não fiquem na rua dando bobeira, tá? Preste atenção. Se cuidem.